Live hoje, dia de atendimento, dia de muita coisa acontecendo, e glória a Deus por isso. Nós estamos mais um dia na nossa live e vamos para a leitura de 2 Crônicas 26, que fala assim, ó: o sucesso só prospera com humildade, né? Glória a Deus por isso. Então o orgulho pode destruir aquilo que Deus construiu. Uzias, ele começa o reinado buscando a Deus, então começa o reinado de uma boa forma. Ele prospera e fortalece e desenvolve o exército. Ele fortalece as cidades e conquista, reconhecimentos. Sendo que aí Uzias, ele fica muito poderoso. E com esse poder, o orgulho ele entra no coração de Uzias. Então ele quer exercer uma função sacerdotal. Tipo assim, ele tinha um governo já. E aí ele foi querer a mais, foi querer além. Aí ele vem querendo exercer uma função sacerdotal. E aí, quando ele vai exercer essa função, ele rejeita a correção dos sacerdotes, que vão lá instruir os dias, dizendo que não tinha sentido aquilo dali. E aí, ele rejeita essa correção e ele termina os dias com lepra, muito doente com lepra, e ele afastado, isolado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a soberba do coração, com orgulho, porque isso tudo vai nos afastando de Deus. Espírito Santo vem falar conosco através da tua palavra viva, eficaz, maravilhosa. Então, todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos, e fizeram no lugar do rio Amazias, seu pai. Este edificou Elote e restituiu Judá, e depois o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar. E 52 reinou em Jerusalém, e era o nome da mãe Jecóia e de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Porque se deu-se o buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido das visões de Deus, e nos dias que buscou a Deus, Deus o fez prosperar. Porque saiu, guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o muro de Jebné e o muro de Asdod, e edificou a cidade de Asdod e entre os filisteus. E Deus ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal, contra os meunitas. E os amonitas deram presente de Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou a torre de Jerusalém, a porta da esquina, e a porta do vale, e a porta do ângulo as fortificou. Também edificou a torre dos desertos, cavou por muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales quanto nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros, nos montes e em campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também os exércitos de homens destros da guerra, e saíam à guerra em tropas, segundo o número de resenhas feitas pela mão de Jeiel, o escrivão, e Maseias, o oficial, sob a direção de Ananias, um dos capitães do rei. E todo o total dos chefes dos pais, homens valentes, eram de 2.600. Debaixo das ordens havia o exército guerreiro, 307.500 homens, e faziam a guerra com força belicosa. E para ajudar o rei contra os inimigos, preparou Uzias todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos até as fundas, para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos, para tirarem flechas, grandes pedras, e propagou a fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se fortificou. Mas, havendo-se fortificado, exaltou no seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, e entrou no templo do Senhor, para queimar incenso, o altar de incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após dele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias, e disseram: a ti, Uzias, não se compete queimar incensos perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incensos. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se dignou, poder, soberba do poder aqui, e tinha incensário na sua mão e queimar incenso, indignando-se, ele pôs contra o sacerdote, a lepra saiu da testa para os sacerdotes da casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como todos os sacerdotes, e eis que estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora. E até mesmo ele se deu pressa de sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada. Por isso foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha encargo
na casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto mais os atos de Uzias, tanto os primeiros quanto os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, escreveu. E dormiu Uzias com seu pai, e sepultaram com seus pais no campo do sepulcro dos reis, e porque disseram, leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Então vocês veem aqui o quanto que vem, né, a mão do Senhor, né, e foi avisado. O Senhor sempre avisa, sabe, queridos? Primeiro, buscar a Deus produz crescimento. O crescimento saudável começa a se manter-se na presença de Deus. Segundo, o sucesso pode gerar orgulho. Vigiar nosso coração todos os dias, nós precisamos disso. Terceiro, nem tudo o que podemos fazer, devemos fazer. Propósito também envolve limites. Então, rejeitar a correção é muito perigoso. Quem rejeita a correção enfraquece espiritualmente. O orgulho afasta as pessoas e destrói legados. A humildade protege nós do nosso futuro, né? Protege a nossa vida e o nosso futuro. Amém? Então declare hoje comigo. Eu vou permanecer dependente de Deus, eu vou permanecer dependente de Deus, eu vou permanecer dependente de Deus. Glória a Deus. E assim a gente vai caminhar todos os dias da nossa vida. Assim seja, que Deus te abençoe, que você esteja com o Senhor. Todos os dias nós estamos com a palavra aprendendo mais de Deus. Fique com Jesus.